Olá, pessoal. Eu sou a professora Sandra Costa, sou consultora técnica da MMO, e nessa aula aqui nós vamos apresentar para vocês um trabalho que podemos complementar bem na estética, que é com a fototerapia, com o uso do equipamento Vênus. A fototerapia ou a fotobiomodulação são tecnologias que nós utilizamos para potencializar vários tratamentos estéticos. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, para que nós possamos acompanhar na íntegra essa aula. Então, vamos lá. Como eu estava falando para vocês, fototerapia ou fotobiomodulação. Fotobiomodulação, que seria a modulação dos meios celulares através da luz, que seria o efeito positivo que a luz pode trazer para vários tratamentos estéticos. Para que a gente possa entender como que isso funciona, como que a luz pode ter um efeito tão positivo dentro de diversos tratamentos, primeiro a gente tem que entender o que é o laser, né? O laser nada mais é que, como vocês estão vendo, a amplificação da luz por emissão estimulada da radiação. Como que isso funciona na prática, né? Eu costumo sempre trazer alguma coisa como uma referência para que a gente possa entender como é todos esses efeitos. Na verdade, se nós formos observarmos, a gente não consegue sobreviver sem a luz. A luz ela é fundamental, né, para a nossa sobrevivência. Sem a luz, nada somos. E o nosso organismo, ele foi preparado, ele foi feito, preparado para absorver esse tipo de luz. E aí essa energia no nosso organismo tem efeitos diversos. É claro que quando a gente fala desse efeito, trazendo isso, no caso, para a estética, nós vamos falar dos efeitos positivos que isso pode causar pensando na estética. Mas a fototerapia, o laser, já é uma tecnologia utilizada na medicina já há um bom tempo, com efeitos bastante positivos, em processos regenerativos, como a melhora de feridas, né, a melhora do potencial do nosso organismo no efeito antioxidante, que isso vai beneficiar de diversas formas, né, e em muitas doenças, inclusive. Mas como que a gente consegue entender o que a luz é para nós? Então, é só a gente pensar no sol, né? Então, se a gente verificar essa imagem, quando a gente pensa no sol, a gente vê uma tarde linda, como que a gente está vendo aí, o que a gente sente? A gente sente um grande bem-estar, né? Quando a gente está na presença da luz. Ninguém gosta de chegar num ambiente ou numa sala onde está escuro. Normalmente, quando a gente está tudo escuro, a primeira reação que a gente tem é acender uma luz. Por quê? Porque a gente quer se sentir bem dentro daquele ambiente onde a gente está. E não é muito difícil a gente também raciocinar, por exemplo, quando a gente acorda de manhã e a gente abre a janela e vê o sol. Quando a gente abre a janela e vê aquela fresta de sol, normalmente a gente tem um efeito positivo, uma certa disposição para fazer as coisas. Normalmente você pensa assim, eu abri a janela, eu vi o sol, aí você já começa a imaginar, vou fazer uma caminhada, né, vou fazer alguma atividade que te dá prazer naquele momento em que você vê aquele sol, né? Quando você pensa nessa atividade que você vai fazer, você acaba saindo sempre com aquele nível de energia mais acentuado. Normalmente é assim que as nossas células se sentem quando a gente dá para ela esse efeito da luz. É uma certa disposição. Trocando em outras palavras, essa disposição é um aumento, né? É uma ativação que a gente consegue fazer do metabolismo. Da mesma forma que você se sente disposto, se sente feliz, quando você está na presença, né, da luz do sol, né? Então, eu sempre costumo fazer essa comparação para que fique claro para a gente. Agora, como que eu vejo esse efeito? Eu abri a janela, eu recebi uma quantidade pouca daquele sol e eu me senti super disposto, né? Aí eu saio para fazer uma caminhada no sol. Aí eu começo a caminhar, né, sob o efeito do sol. Bom, aquela disposição que eu senti quando eu abri a janela e vi o sol e falei, vou fazer uma caminhada, ela já praticamente não vai existir mais, né? Porque se eu começo a caminhar muito no sol, eu começo a me sentir cansado. Por que que isso acontece? Porque o meu organismo, ele começa a receber um volume de energia maior do que o que de fato você está consumindo, né? Então, a gente começa a se sentir cansado. Por isso que o laser ou a luz, ela é benéfica no nosso organismo quando a gente trabalha, quando a gente coloca ela chamada de baixa intensidade. Ou seja, são pequenas doses da luz que vão fazer esse efeito positivo no meio celular. Então, esse mecanismo que a gente coloca de colocar a luz
sobre o nosso tecido, e o nosso tecido, a nossa pele, ser capaz de absorver essa luz, então eu vou ter como um efeito positivo a ativação do metabolismo celular. E isso a gente consegue utilizando o laser de baixa intensidade. Mas, para ficar mais claro para a gente, vamos entender o que é a luz propriamente dito, né? A luz, gente, ela é uma onda eletromagnética. É uma onda eletromagnética, uma onda que tem comprimentos de ondas definido. O comprimento de onda dessa luz, dessa onda, é que determina, por exemplo, qual a cor a qual o meu olho consegue enxergar. Então, nosso olho, o olho humano, ele só consegue enxergar esse comprimento de onda dentro de um determinado intervalo de comprimento, né? E o que é a luz? A luz, gente, é fóton. Fóton é a partícula da luz. Então, quando a gente fala de uma onda eletromagnética, eu tenho fótons, como vocês estão vendo aqui, que estão caminhando dentro de uma determinada onda eletromagnética. Na prática, como que eu vou entender como funciona a luz? Existem alguns tipos de luzes, né? Existe a luz halógena, essa luz normal, que é a luz que a gente tem em casa, que clareia o nosso ambiente. E o que é essa luz? Ela é um conjunto de fótons, porque fótons é a partícula da luz, certo? Então, eu tenho na luz normal um conjunto de fótons que tem vários comprimentos de onda que estão caminhando juntos ao mesmo tempo. Isso faz com que eu tenha vários tipos de cores no mesmo lugar, só que viajando em diversas direções. Olha só, como que eu consigo entender isso? Pensa como se eu tivesse uma estrada, da qual eu tenho muitos carros nessa estrada. Muitos carros. E aí eu coloco vários carros entrando dentro daquele mesmo caminho. Só que os carros começam a andar e lá na frente começa a ter várias saídas. Então, o que acontece? Eu tenho aquele conjunto de carros que estão andando um atrás do outro, um certo fluxo. Lá na frente começa a ter várias saídas, cada um vai pegando o seu caminho, e aquele trânsito inicial de carros, ele vai se dissipando. É assim que acontece quando a gente coloca uma luz para clarear o ambiente. A gente tem aquela quantidade de fótons que começam a caminhar em várias direções, dissipando, então clareia um determinado ambiente, né? Então, isso seria uma luz normal. Agora, o que seria uma luz de LED? Gente, ó, o LED também é um conjunto de fótons, só que é um conjunto de fótons onde eu começo a criar critérios para esses fótons. Então, na luz normal, eles vão caminhar lá, viajar em diversas direções. Quando eu tenho um LED, eu começo a criar critério, eu começo a fechar algumas saídas. Quando eu começo a fechar algumas saídas, eu começo a obrigar que esses fótons caminhem dentro de um determinado fluxo, certo? Então, eu tenho um conjunto de fótons que pode ter comprimentos de ondas, inclusive esses comprimentos de ondas podem ser determinados. E o que é um comprimento de onda determinado? Na verdade, é quando eu determino qual é o comprimento daquela onda, qual que é a cor daquela luz, tá? O comprimento de onda, ele está relacionado à cor da luz. Então, eu falo assim, eu vou ter uma luz que é só azul, então eu vou ter lá um determinado comprimento de onda, então eu determino o comprimento da onda, né? E aí o que acontece? Ele viaja em algumas direções, mas não tantas direções quanto acontece na luz normal, certo? Então isso já é uma luz de LED, eu já criei alguns critérios para aqueles fótons. E o que é uma luz laser? O laser também é o mesmo conjunto de fótons, só que no caso, ele vai caminhar numa única direção e com um único comprimento de onda. Então, é como se eu pegasse todos aqueles carros, colocassem todo mundo na mesma estrada, com um único destino, com todas as saídas fechadas. Então, o que vai acontecer? Eu vou criar um trânsito ali, né, desses carros. É assim que acontece com os fótons. Então, quando a gente fala da luz normal, a gente fala de fótons, só para ficar gravado, né, gente? Quais são as diferenças das luzes? A gente tem um conjunto de fótons que viajam em diversas direções e que tem vários comprimentos de ondas. Quando a gente fala de um LED, a gente já cria um critério para o comprimento de onda, né? E aí ele vai viajar em algumas direções, mas também ali já não vai ter tanta liberdade de ter tantas direções para seguir. E já o laser, gente, eu já determino que aquele conjunto de fótons, eles vão caminhar
numa única direção e eles vão ter um único comprimento de onda. Então, isso gera características específicas do laser. Então, o laser, o que é o laser? Eles são fótons que são alinhados em fase. Então, é como se eu tivesse aquele trânsito, os carros um atrás do outro, todos alinhados, seguindo na mesma direção. E eles são colimados, né, esses fótons. Eles não se propagam, eles não se dissipam. E também são monocromáticos, ou seja, tem um único comprimento de onda, ou seja, uma cor bem definida. Então, quando a gente fala de laser, a gente fala de foco. Quando a gente fala de LED, a gente tem uma certa dissipação da luz. Essa é uma grande diferença no trabalho que a gente faz com laser e com LED. Né? Então, quando eu trabalho com LEDs, eu trabalho com uma certa dispersão. Não é uma dispersão como ocorre numa luz normal, né, dentro de um ambiente, mas ela ocorre uma pequena dispersão. A gente coloca sobre a pele e essa luz ela dá uma certa dissipada. Isso não acontece com o laser, gente, porque o laser ele vai numa única direção. Então, eu tenho ali foco no meu trabalho, né? Como vocês estão vendo aqui. Eu não vou ter dissipação dessa luz, tá? Agora, dentro da estética, a gente pode trabalhar com essas luzes de diversas formas. Eu posso trabalhar com lasers e posso trabalhar com LEDs, né? Por quê? Porque, na verdade, o que importa para mim dessas luzes é a capacidade que elas têm de biomodular respostas celulares. Porque, como eu expliquei anteriormente, o nosso organismo, ele é capacitado para absorver a luz. E como que ele faz isso, Sandra? Ele faz isso através de substâncias chamadas cromóforos. Os cromóforos são as substâncias que temos no nosso organismo que são capazes de absorver essa luz. E uma vez que elas absorvem essa luz, que é uma energia luminosa, essa energia luminosa ela se transforma numa energia química no nosso organismo. E a resposta que a gente tem dessa transformação de energia luminosa para energia química é o aumento da produção de energia celular, ou seja, o aumento da produção de ATP. E quando a gente fala em aumento de produção de ATP, a gente fala de células que estão capacitadas ou em sua condição melhorada de produzir as substâncias que elas nasceram para produzir. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma célula de fibroblasto, que é a célula que produz colágeno, elastina, então a gente vê nessa célula a capacidade de produzir com melhor qualidade essas substâncias de sustentação da nossa pele. Por isso que o uso do laser é algo muito importante, o uso da luz para o nosso organismo. Por quê? Porque ele tem um efeito relacionado ao aumento da síntese de ATP celular. E isso facilita em muitos processos, né, em muitos tratamentos da estética. A gente pode pensar isso em vários, pensando em estética, tá, gente? A gente pode pensar em rejuvenescimento, a gente pode pensar em gordura localizada. Por quê? Porque quando a gente consegue fazer com que o nosso organismo absorva a quantidade ideal de energia para o meio celular, então, o que, que a gente tem? A gente tem uma resposta a essa ativação celular, né? E essa resposta qual que é? A melhora da circulação sanguínea e da circulação linfática, a gente tem uma melhora o estímulo, né? Da produção das fibras de colágeno, elastina, reticulina, ácido hialurônico, que são substâncias de sustentação. Um outro fator importante que a luz nos permite é a alteração da permeabilidade da membrana plasmática, e isso favorece a absorção de nutrientes importantes, que muitas vezes a gente utiliza durante o tratamento estético. Então, muitas vezes a gente está fazendo um tratamento, colocando vitaminas, antioxidantes na pele, e a luz, o que ela faz? Ela auxilia nesse processo de absorção maior. Além dela, por si só, tem uma ação antioxidante, e um dos efeitos mais explorados na estética hoje, inclusive também explorado hoje nas terapias, tanto na medicina quanto na fisioterapia, é o efeito da modulação inflamatória que essa luz é capaz de fazer e o efeito analgésico. Haja visto que se a gente for pensar, por exemplo, acredito que a maioria de vocês que está assistindo essa aula
ela já deve ter passado por um processo, ou já viu, pelo menos, algum processo, da qual a pessoa leva uma contusão no músculo, né? E tem o músculo comprometido, vai fazer uma fisioterapia, e aí aplica lá a luz vermelha e a luz infravermelho. Para quê? Justamente para redução da dor, para modulação do processo inflamatório. Esse mesmo conceito a gente traz para a estética, para os procedimentos dos quais a gente faz, aonde a gente vai promover uma inflamação na pele. Então, a luz, ela tem uma aplicabilidade muito importante nesses casos, né? Onde a gente trabalha com microagulhamento, jato de plasma, eletrocautério e outras situações das quais são ablativas para a nossa pele, como o caso de peelings e etc. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente, né? Mas o que que eu preciso entender, então, já que a luz, né, é muito boa, a gente entendeu que ela tem um efeito positivo dentro do nosso organismo, o que que eu tenho que entender para trabalhar com o composto das luzes que a gente tem dentro do equipamento Vênus, né? Que são as principais luzes que a gente trabalha. A gente pode observar aqui nessa régua que eu estou mostrando aqui, ó, gente, nesse gráfico aqui pequeno, que a nossa capacidade para enxergar a luz, ela é bem pequena, né? A nossa capacidade, ela vai de 400 nanômetros de comprimento de onda até 700 nanômetros. Dentro dessa faixa, dentro desse intervalo do comprimento da onda, a gente consegue enxergar as luzes conforme vocês estão vendo aqui, ó. A luz azul, né, a luz violeta, aqui bem no início, né, dos 400 nanômetros. Aqui a gente tem a luz azul. Depois a gente já começa, quando essa onda começa a ficar um pouco maior, a gente começa a enxergar aqui nos 500 nanômetros já a inserção da luz verde, ó. Aí a gente começa da luz verde até uns 550 nanômetros, a gente começa a enxergar a luz laranja ou âmbar, como alguns conhecem, e acima dos 600 nanômetros, a gente já começa a enxergar o vermelho, que vai da faixa dos 600 até os 700 nanômetros, que é essa faixa da luz vermelha aqui. Acima dos 700 nanômetros de comprimento, nanômetro, gente, é a medida do comprimento da luz, tá? Acima de 700 nanômetros, nosso olho já não consegue enxergar, que, por exemplo, é a luz infravermelho. Quando a gente está trabalhando com a luz infravermelha, ela não emite nenhuma cor. Na verdade, a gente não consegue enxergar essa cor, tá? Agora, qual o efeito disso, desse comprimento de onda, quando a gente pensa na pele? Então, vamos lá. Ó, observem a figura pele aqui do lado, né? Então, 450 nanômetros. 450 nanômetros é um tamanho da luz azul. Observem aqui, ó, que ela é uma luz muito curta. Qual que é a capacidade de penetração dessa luz pensando em pele? Ó, gente, ela vai aqui atingir a nossa epiderme, ela é uma luz superficial, né? Quando a gente pensa na luz verde, que é uma luz que vai dos 490, lá já pegando 500, 510 nanômetros, a gente tem aqui a luz verde, ó, ela já é uma luz que ela tem um comprimento de onda maior do que o azul. Então, pensando na característica de pele, essa luz ela tem capacidade de se aprofundar um pouco mais. Ela já consegue ultrapassar aqui, ó, se a gente for observar, a nossa junção dermoepidérmica, né, de pele. E assim é sucessivamente. Observem a luz amarela, né, que ela já vai um pouquinho mais a fundo. Olha aqui a luz âmbar. A luz âmbar, ela já trabalha toda a nossa derme papilar. Olha só, toda essa primeira parte da nossa derme, a luz âmbar, ela está aqui em total, né, influência nela aqui quando a gente aplica. Agora, a luz vermelha, ela já tem uma capacidade de penetração maior na nossa pele. Ela já chega até a nossa derme reticular, ó. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar processos dos quais eu preciso atingir uma profundidade de pele maior, ou quando eu tenho situações onde eu preciso controlar disfunções em camadas mais profundas da pele, a gente tem a luz vermelha e a luz infravermelho, como vocês estão vendo aqui, que também é uma luz que atinge camadas mais profundas, inclusive ela ultrapassa o nosso tecido adiposo, tá? Então, quando eu vou pensar no trabalho da luz, pensando em pele, a gente precisa entender que o preparo da pele é fundamental, já que cada luz, ela tem um comprimento de onda
e ela tem uma capacidade diferente de penetração na nossa pele, é importante entender que o preparo da pele para receber a luz é fundamental. Porque peles, quanto mais espessas, mais grossas estiverem a pele, menor capacidade de penetração essa luz vai ter nesse tecido. Principalmente quando a gente trabalha com a luz azul, tá? Que ela já é uma luz que trabalha a superfície da nossa pele. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, cada nanômetros, né, cada comprimento de onda aqui, por exemplo, a luz azul, ela pode ser inferior a 1 milímetro de pele. No caso da luz âmbar, ela pode ter uma profundidade que pode atingir até 3 milímetros de pele. A luz vermelha, nos 630 nanômetros, até 4 milímetros. E no caso do infravermelho, que vai de 700 a 900 nanômetros, e dependendo, na fisioterapia, até 1.200 nanômetros, algumas vezes, pode atingir, no caso da estética aqui, ó, 6 milímetros de pele, ou até mais no caso da fisioterapia, né? Então, quando a gente trabalha com luz, gente, o que é importante demais a gente entender? Que cada cor da luz que a gente está trabalhando, ela tem uma capacidade de penetração na pele devido ao seu tamanho, ao seu comprimento de onda, tá? E esse comprimento de onda, ele implica em que parte da pele você está trabalhando. Muitas vezes, para a gente obter um resultado satisfatório, é importante que a gente trabalhe a combinação das luzes. Por isso que a maioria dos protocolos estéticos, vocês vão ver a aplicação da luz azul logo no início. Por que eu trabalho logo no início a luz azul? Porque ela é uma luz curta, ela tem uma ação específica na nossa epiderme. Então, a gente trabalha muito o preparo da pele. O que cada luz faz, a gente já vai conversar daqui a pouco. Agora, é muito importante que eu entenda que cada luz tem um comprimento de onda e que, de acordo com esse comprimento de onda, eu vou ter um grau de penetração no nosso tecido, na nossa pele. A nossa pele vai absorver em camadas diferentes, né? Essa luz conforme a luz que eu aplico. E que cada comprimento de onda que a gente consegue enxergar, ele emite uma coloração diferente, que isso fique bem claro para vocês. Então, dentro da luz azul, entre o violeta e o azul, eu vou ter dos 400 até os 450, 460, 70 nanômetros. Acima disso, eu já começo a ver uma variação dessa cor, que daí a gente já entra nessa luz verde, né? Que vocês estão vendo aqui, ó, a luz verde. Aí, conforme eu avanço acima de 550, 560 nanômetros, eu começo a enxergar a cor laranja. E acima dos 600 nanômetros, esse tom de laranja, ele já vai adquirindo um tom mais avermelhado, né? Conforme eu vou aumentando os nanômetros, eu vou enxergando mais específico essa cor vermelha, tá? Então, cada cor tem um comprimento de onda. Cada comprimento de onda atinge uma camada da pele diferente. Quando a gente traz esse conhecimento para a estética, a gente precisa ver que, dependendo do tratamento que eu vou fazer, a camada da pele da qual eu vou trabalhar essa disfunção, eu preciso trabalhar um jogo de luz, né? Quando a gente pensa de luz na estética e vendo que se eu tenho até o infravermelho, que atinge tecidos mais profundos, eu posso trabalhar na estética danos teciduais, né, de diversos tipos, e comprometimento celular. Quando a gente fala comprometimento celular, a gente está falando de tudo aquilo que compromete a saúde da nossa pele, que é o caso do envelhecimento, é o caso da flacidez, é o caso de manchas, estrias, gordura localizada, celulite e por aí vai. Todas aquelas disfunções que nós temos no nosso corpo, na nossa pele, elas são ocasionadas por disfunções celulares, certo? Então, essa é uma situação que nós podemos usar a luz. No segundo processo que nós podemos usar a luz, são nas reações inflamatórias que a nossa pele tem. Gente, a gente tem reações inflamatórias o tempo todo na nossa pele. Inclusive, com o próprio envelhecimento da pele, a gente já tem, né, uma reação inflamatória. Mas existem aquelas reações inflamatórias que são comuns no dia a dia do nosso trabalho, como é o caso, por exemplo, do microagulhamento, eletrocautério, limpeza de pele, da qual quando a gente vai fazer a limpeza de pele,
que a gente vai drenar uma acne, né? Ou uma pústula que fica ali, a gente acaba machucando aquela pele. Então, a limpeza de pele, muitas vezes, ela é um procedimento mais agressivo. A radiofrequência, que trabalha com um nível de aquecimento mais alto, causando a degradação do colágeno, e a gente precisa de um colágeno novo. Então, a luz, ela pode ser um coadjuvante nesse tratamento. Nos pós-operatórios, né, dos quais tanto de face quanto de corpo, aonde ali há um rompimento, né, das redes de colágeno, elastina e do nosso sistema linfático e sanguíneo, aonde o nosso corpo vai passar por um processo regenerativo importante, né? Então, nesse contexto, a fotobiomodulação, ela vai interagir, ela vai acelerar os processos de uma forma segura. Por que que ela acelera os processos? Porque, como eu falei para vocês lá atrás, a gente consegue elevar o nível de energia celular, a gente consegue mandar ter condição para essa pele se recuperar desses processos que comprometem o meio celular, né? E isso potencializa os resultados dos tratamentos dos quais a gente está fazendo na estética. Então, é importante a gente entender esse aspecto. Agora, o equipamento Vênus, que é o equipamento que faz a fotobiomodulação e traz nele as 4 principais luzes, que é a luz vermelha, a luz azul, a luz infravermelho e a luz âmbar, pensando em cada comprimento de onda, conforme vocês estão vendo aqui, né, que são a parte todas terapêuticas da luz, ele trabalha com 3 pontos que vocês podem observar na manopla de LED. A gente tem 3 luzes de LED, então a luz de LED a gente viu lá atrás, que é uma luz que ela tem alguns critérios para os fótons, mas ela, de uma certa forma, ela se dissipa um pouco na nossa pele. Então, quando a gente trabalha com LED, é importante a gente direcionar os tratamentos de LED para as áreas maiores, onde eu preciso ter mais luz naquele tecido em áreas dos quais eu não estou trabalhando somente um foco, né? E aqui a gente vê 2 pontos de laser, ó. A gente tem esse ponto de laser e esse ponto de laser. Então, em cada manopla do Vênus, né, em cada manopla dessa, a gente tem 3 pontos de LED para 2 pontos de lasers, né? Que eu posso, gente, que olha que isso que é muito legal. Eu posso trabalhar de uma forma isolada com o laser, ou posso trabalhar essa forma do laser combinado com os LEDs. Então, eu posso trabalhar com laser e LEDs com emissão simultânea. E aí, eu vou trabalhar todos os tecidos dentro de toda a sua extensão ali na área de trabalho, onde o cluster, ele é capaz de dar esse efeito, né? Em questão de tamanho de área da qual a gente está trabalhando, tá? Então, isso daqui, gente, é legal a gente perceber, porque cada ponto de LED, a gente tem aqui uma potência de luz. Então, quando eu coloco isso na pele, eu tenho 3 pontos somados para uma região trabalhada, né? E assim também funciona com os lasers, tá? Para cada ponto de laser, eu vou ter ali um foco de luz trabalhando no tecido de acordo com a necessidade que eu preciso ter. Um grande diferencial que o equipamento Vênus tem no seu trabalho, que na verdade eu gosto muito disso, é ele ter esse acoplamento aqui da ponteira de acrílico na sua ponteira. Porque o que que acontece, gente? Quando a gente não tem isso, a gente tem que ter uma certa distância, né? Da pele para cluster que está emitindo a luz, né? Aqui no caso, a gente pode trabalhar com o cluster encostado na pele, né? Porque, na verdade, a gente já tem aqui um distanciamento desse cluster para a pele, né? Da luz para a pele, e ainda a gente tem um direcionamento dessa luz. E, na verdade, isso ajuda no laser, mas ajuda muito mais no LED. Se vocês perceberem aqui a emissão das 2 luzes, ó, o vermelho e o âmbar, o vermelho, gente, é laser. Então, a gente tem 2 pontos de laser sendo emitido aqui, ó. E aí eu tenho uma certa concentração de um nível de energia aqui. Olha aqui que eu tenho LED, que o LED está ligado, são 3 LEDs.
Percebe que eu também tenho uma concentração do nível de energia. Então, o que que acontece? O acrílico, ele ajuda a concentrar essa energia que é de LED, né? Porque quando a gente coloca o LED, como eu falei lá atrás novamente, a gente deixa essa luz dissipar um pouco, né? Porque isso já é uma característica do LED. Mas o acrílico facilita em recompor isso e concentrar essa luz no ponto que eu estou trabalhando. Isso é um fator muito positivo, porque a gente vê pouca diferença aqui na emissão da luz do laser com a emissão da luz do LED aqui, conforme vocês podem ver. Então, o acrílico, ele tem esse benefício. Além do que, ele tem os estudos que comprovam, né, que o fato de ter o acrílico não é um fator que vai impedir da gente entregar a quantidade de energia necessária. Conforme vocês podem ver aqui, ó, 0 segundos, aí aqui 10 segundos, 20 segundos, até os 60 segundos, onde a gente entrega a quantidade de energia necessária, com a melhora aqui, inclusive, da colocação, aumento da vascularização, conforme vocês podem ver. Então, é importante que a gente utilize essa ponteira de acrílico como um benefício, encostando essa ponteira na pele e muitas vezes caminhando com ela, né, de uma forma segura com a luz, que também eu vou mostrar para vocês. Tá certo? Gente, agora é muito legal, importante que a gente tenha uma visão aqui boa com relação à penetração da luz na pele, como que isso acontece. Só um minutinho, gente. Desculpa, a gente tem um problema no compartilhamento aqui, eu estou voltando nele, só para facilitar aqui para nós. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre como acontece essa penetração da luz na nossa pele, né? Quais são os efeitos que a gente tem positivo quando a gente fala, né, da luz, por exemplo, azul no nosso tecido. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, o efeito que cada luz tem e o benefício que isso pode trazer para a gente. No caso da luz azul, a gente já viu que ela tem um comprimento de onda que trabalha a nossa epiderme, né? Essa luz, ela tem uma ação específica, um efeito específico sobre bactérias e fungos. Por isso a gente utiliza muito essa luz no preparo da pele, né? Ela também tem um fator muito positivo, que ela auxilia em trazer água para a superfície da pele. Então, em processos onde eu preciso promover uma hidratação na pele, a luz azul, ela me funciona como um coadjuvante, né? Ela pode ser aplicada de diversas formas aqui, né? A gente pode aplicar ela no modo varredura, conforme vocês estão vendo, ó. Esse modo varredura, ele é a aplicação da luz quando a gente caminha de uma forma bem devagar com a luz, tá, gente? Quando a gente vai aplicar o modo varredura ou a luz em movimento, a gente aplica bem devagar. E isso pode ser feito na extensão da pele toda, de acordo com o protocolo, né? Aliás, o protocolo, ele está disponível para download no site da MMO. Vocês podem baixar esse protocolo e lá vai estar especificando quantos minutos, quanto tempo cada luz pode ficar, de acordo com o protocolo que você está desenvolvendo, tá? No caso, a luz azul, ela pode ser utilizada para preparo da pele de diversos tipos de tratamento, inclusive da limpeza de pele. Ela pode ser utilizada no tratamento de acne e afecções da pele, porque ela tem um efeito positivo, muito positivo, bactericida, né? Então, sobre fungos e bactérias, ela tem um efeito que tira isso da pele, né? Então, a gente utiliza muito em tratamentos onde a gente tem a acne principalmente. Na hidratação, no fortalecimento da barreira da pele, como eu falei para vocês, inclusive cabelo, tá? Tem muitos tratamentos hoje e equipamentos, inclusive, direcionados para a área de capilar, que são para hidratação dos fios do cabelo, onde a gente aplica a luz azul e tem a melhora, né, o reforço da barreira de proteção dos fios. É uma das luzes que a gente utiliza como auxiliar no tratamento de manchas.
Gente, a luz azul, ela não trata manchas, não. Ela apenas é um auxiliar, um coadjuvante, né? E como ela tem uma ação sobre a queratina de superfície, então a gente consegue degradar essa mancha, essa melanina superficial, da qual a gente consegue remover mais rapidamente, utilizando, por exemplo, um peeling mecânico. Então, eu posso fazer, por exemplo, a luz azul na pele e, na sequência, utilizar, por exemplo, um peeling de cristal ou diamante para auxiliar no clareamento da pele, que é uma situação bem legal. E no capilar, a gente pode utilizar a luz azul em tratamentos onde a gente tem caspa, seborreia, né? Ela dá esse efeito positivo. Então, a luz azul, gente, normalmente a gente direciona essa luz na área da estética para o preparo da pele, né? Justamente porque ela tem uma ação bactericida e também tem uma ação importante no fortalecimento da barreira da pele, o que favorece, por exemplo, a penetração de ativos importantes que a gente vai utilizar durante o tratamento. Já a luz âmbar ela já atinge a nossa derme papilar, né? Ela é uma luz que a gente também pode trabalhar com ela, tanto no modo pontual, que a gente fala, que é a aplicação da luz sobre os pontos específicos, ou no modo de movimento, varredura, que vocês estão vendo aí. Inclusive, a luz âmbar, como ela é uma luz que ela trabalha aqui na nossa junção dermoepidérmica, aqui trabalhando a parte de papilas dérmicas, é uma luz muito indicada no rejuvenescimento facial, porque ela auxilia bastante no reforço da junção dermoepidérmica, a produção de um colágeno específico, aonde a gente diminui linhas, né, tanto linhas da flacidez quanto as linhas ali da mímica, né, as linhas de expressão. Então, é um preventivo do envelhecimento e também ela trabalha muito bem, tem muitos artigos já publicados, inclusive, sobre o efeito da luz âmbar em tratamentos de melasma, por exemplo. Então, é uma luz que atua muito bem no tratamento de manchas, tá? Tratamento de flacidez e estrias de uma forma geral. Então, eu posso, gente, preparar a pele com a luz azul para um procedimento, né? Vamos pensar no rejuvenescimento, e aí eu posso vir com a luz âmbar para trabalhar esse reforço da nossa junção da epidérmica, criar aqui um colágeno específico, né, na nossa derme papilar, para melhorar a questão de sustentação da nossa pele. Esse é um dos procedimentos mais tops que a gente tem para trabalhar na área da estética, sem contar que é um dos recursos que a gente também direciona para o tratamento de melasma, né? Clareamento da pele. É muito legal, os efeitos bastante positivos, e a gente pode combinar nesse tratamento com os ativos cosméticos que vão potencializar esse tratamento. Já a luz vermelha, ela é uma luz que trabalha toda a nossa derme reticular, conforme vocês estão vendo aqui. Ela tem uma ação importante na síntese de colágeno, elastina, que é o nosso fibroblasto, daí já pensando em derme reticular, né? Então, já é um efeito de sustentação mais importante da nossa pele, né? E essa luz, gente, ela tem um efeito de biomodulação das ações inflamatórias. Então, é a luz que a gente utiliza, por exemplo, no pós-microagulhamento, é a luz que a gente utiliza na pós-limpeza de pele, pós-extração, por exemplo, é uma luz que a gente combina depois da aplicação de uma radiofrequência, né? Então, é uma luz que também faz o controle das manchas inflamatórias. Sabe aquelas pessoas que têm tendência a pele manchar com muita facilidade em processos onde a pele sofre lesão? Já ouviram falar que é a pigmentação pós-inflamatória? Aí, nesses casos, a gente utiliza a luz vermelha como um preventivo. Então, por exemplo, para que eu não ocorra, né, o risco de eu manchar uma pele num processo de um eletrocautério, um jato de plasma. Então, eu acabei de fazer o procedimento, eu vou lá e aplico a luz vermelha, né? Isso vai me auxiliar, me ajudar a evitar essa intercorrência que é muito comum em processos de lesão de pele, principalmente aqui no Brasil, onde existe uma miscigenação racial muito grande e as pessoas têm as peles com tendência a manchar. Isso às vezes não tem a ver só com o fototipo, né? Que a gente também sabe que peles morenas mancham com facilidade,
Mas existem pessoas que têm peles brancas, peles claras, que também acabam manchando com facilidade em função justamente da gente ter aí essa tendência, né, da miscigenação racial, tá? Então, a luz vermelha, ela é muito bem indicada em rejuvenescimento, rugas, flacidez, manchas inflamatórias, na linha de frente de corporal, principalmente as estrias vermelhas. Estrias vermelhas, gente, o resultado é muito bom quando a gente trabalha com a terapia da luz, né? Pode ser utilizado em gordura localizada, celulite, pós-operatório, tanto facial quanto corporal, melhora a dor, né? Controla a inflamação e auxilia no processo de reparo tecidual, que é muito importante nos processos regenerativos. E a luz infravermelho é essa luz que ela atinge além da nossa derme reticular, né? Ela vai além, às vezes, dependendo do comprimento do tecido adiposo, também trabalha a remodelação do colágeno, elastina, mas a luz, o infravermelho, ele tem uma ação bem importante na questão da drenagem linfática. É uma luz que a gente utiliza muito no pós-operatório, para quê? Para a gente trabalhar a questão dos gânglios, a gente utiliza no pós-limpeza de pele para reduzir o edema da face, né? A gente aplica essa luz em gânglios específicos para que a gente tenha ali uma melhora, né, da drenagem desse excesso de líquido que fica exudado, né? E tem um efeito analgésico e anti-inflamatório importante, né? Inclusive, é uma das luzes mais utilizadas na área da fisioterapia. Tá? Então, a combinação dessas luzes, elas dão um efeito bem positivo. Então, para que a gente possa trabalhar os protocolos clínicos, às vezes a gente vai ter que usar as 4 luzes, na verdade, né? Para a gente obter o resultado satisfatório. Existe uma facilidade que o Vênus nos dá, que é a possibilidade de emitir essas luzes de forma simultânea. Então, eu trabalho com laser e com LED ao mesmo tempo, né? Emitindo tanto uma luz, por exemplo, vermelho, né? Com um azul, e também posso emitir um infravermelho com um âmbar, né? E isso facilita o processo, né? Então, a gente cria essa luz aqui, ó, por exemplo, vermelho com o azul, a gente gera essa cor violeta que vocês estão vendo aqui, ó, né? E aí a gente pode trabalhar economizando um bom tempo, né? Dentro da clínica, em vez de eu ir lá aplicar a luz vermelha, depois eu aplico a luz azul, depois eu aplico a luz vermelha, ou eu vou lá, aplico a luz âmbar, depois o infravermelho, né? A gente pode fazer isso com o Vênus de forma simultânea, trabalhando a emissão dessas luzes ao mesmo tempo, tá? E isso facilita bastante, né, os processos no trabalho clínico, tá? Então, lembre-se, gente, se eu vou trabalhar no modo pontual ou se eu vou trabalhar no modo varredura, depende do tipo de protocolo que eu estou fazendo, depende do tamanho da área que eu estou trabalhando, tá? Quando a gente trabalha só com laser focado, eu vou lá e estou aplicando aquela quantidade de energia no ponto, no foco, né? Quando eu trabalho no modo mais varredura, eu já quero trabalhar uma extensão de área, né? Ali para produzir um efeito positivo. Então, tudo depende da disfunção que você está trabalhando, depende do protocolo que você está desenvolvendo, tá? Para que isso você tenha os efeitos positivos da luz. Então, só para vocês entenderem, quando a gente trabalha modo varredura, então, normalmente, a gente trabalha dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó. A gente trabalha de uma forma lenta, bastante lenta, né? Cobrindo uma extensão de área, tá? Isso seria um modo que a gente chama de varredura, tá? Que vocês podem ver nos protocolos que vai estar direcionado dessa forma. Quando a gente fala modo pontual, é quando a gente aplica assim, ó, no ponto, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Aqui a gente está jogando nível de energia em 2 pontos especificamente da pele, da qual eu quero trabalhar. Mas como que eu vou saber isso? Então, eu fiz lá, eu quero trabalhar o efeito sobre uma linha específica. Então, eu vou lá e faço pontual. Eu quero trabalhar o estímulo do colágeno naquela linha, num suco, né? Agora, vamos supor que eu estou trabalhando uma hidratação, eu já quero trabalhar uma extensão de área. Então, eu pego a luz azul e venho trabalhando um modo varredura que vai facilitar, tá? Tem pessoas que falam assim, se é o LED eu vou trabalhar no modo varredura, se é o laser eu vou trabalhar no modo pontual. Gente, não é bem assim, tá? Que a gente trabalha.
O modo varredura ou modo pontual depende do tamanho da área e a quantidade de energia que você quer aplicar no ponto, no foco, tá? Eu posso trabalhar com uma luz que é que nem aqui no caso um LED âmbar, de uma forma pontual, porque eu estou ali fazendo um trabalho numa linha de expressão, por exemplo, do qual eu quero melhorar especificamente um reforço nessa região. Então, nada impede de eu trabalhar o modo varredura, por exemplo, na face, né? Aqui, face e pescoço, e aqui, quando eu venho na região de glabela, um exemplo, eu quero dar um reforço naquela linha de expressão, tá? Então, as formas de trabalho, pontual, parado, o modo varredura, vai depender do tipo de protocolo que você está desenvolvendo e qual é o tratamento que você quer realizar. Essa dúvida, que às vezes pode surgir durante, né, a aquisição do equipamento, ou para você que quer adquirir o equipamento, fica pensando como que eu vou trabalhar com ele, então você pode tirar baixando esse caderno de protocolos que está disponível no site para download, para que vocês possam, então, ver que cada protocolo vai sugerir uma forma diferente. Claro que tudo é uma sugestão, o profissional ele pode alterar isso conforme a necessidade dele, tá? Isso é muito legal. Mas essa é a forma adequada da gente trabalhar com as luzes. Uma outra situação importante, né, são a questão da segurança. Então, o profissional, ele tem que estar sempre utilizando óculos, né, de proteção quando trabalha com laser ou com LEDs, né, e assim também o cliente, tá? O paciente que está na maca, está recebendo a luz, também tem que estar com os óculos de proteção. Isso é obrigatório, isso vai evitar intercorrência, né, na retina. Então, o profissional, às vezes, manuseia a luz várias vezes durante o dia, às vezes fica cansado, né? Mas precisa usar os óculos de proteção, assim como o paciente também, para segurança, tanto profissional quanto do seu paciente. Bem, vamos falar um pouquinho sobre as aplicabilidades estéticas da luz. Então, quando a gente fala de facial, aonde eu posso trabalhar com laser e LED? Eu posso trabalhar, gente, em rejuvenescimento. No rejuvenescimento, a gente pode fazer um composto dessa luz. A gente pode trabalhar com a luz azul para melhorar a hidratação dessa pele, né, no preparo da hidratação e também no efeito bactericida ali da pele. A gente pode, em seguida, aplicar a luz vermelha como um estímulo de camadas mais profundas da pele para aumentar o nível de ATP celular de fibroblastos, melhorando a qualidade ali da produção de colágeno, elastina, reticulina, ácido hialurônico, assim como a gente pode usar a luz âmbar também nesse contexto para trabalhar nossa junção da mepidérmica e melhorar a qualidade de sustentação superficial dessa pele, melhorando as rugas, né, que ocorrem justamente pela queda da junção da mepidérmica. A gente pode fazer um trabalho em acne, com a luz azul como bactericida, com a luz âmbar como sendo uma luz que trabalha, inclusive, né, no tratamento de mancha, num caso de pós-acne, e a luz vermelha, que vai auxiliar no processo inflamatório, mas também pode ser direcionado na acne para auxiliar na evitar a pigmentação pós-inflamatória. Uma outra situação é a gente usar o infravermelho na acne. Por quê? Porque normalmente quem tem acne tem a pele edemaciada, a pele fica um pouco inchada, né? E aí a luz infravermelho auxilia nesse processo. A gente pode utilizar a luz na hidratação da pele, por exemplo, a luz azul com a luz âmbar, né? Inclusive em procedimentos minimamente invasivos, como é o caso do Skin Booster, por exemplo, que é um procedimento hoje muito comum de se utilizar, onde a gente aplica, né, uma quantidade de ácido hialurônico na superfície da pele para ter esse efeito de hidratação, e quando a gente faz isso combinado com a luz azul, a gente melhora a performance do ácido hialurônico. Por quê? Porque o ácido hialurônico é uma molécula que trabalha a retenção de água. Quanto mais água a gente traz para a superfície da pele, mais fácil para essa molécula absorver essa quantidade de água na superfície. Isso dá um efeito de hidratação bem mais interessante. Existe o trabalho com as hipercromias, que são as manchas. Tanto, gente, eu posso trabalhar as manchas senis, quanto também trabalhar as manchas mais difíceis, que é o caso do melasma. É claro que não existe um milagre, né? Então, a luz, ela é um coadjuvante, ela é um auxiliar nesse processo.
Então, um protocolo bem desenvolvido, com ativos importantes que controlem aí a produção da melanina, a gente tem um efeito importante. No pós-operatório facial, a gente pode utilizar as luzes, tanto no controle inflamatório quanto na redução de edema, olheiras para melhora da vascularização, tanto faz as olheiras, gente, que são olheiras vindas onde tem um inchaço, onde são as olheiras de edema, como aquelas olheiras que têm coloração por excesso de ferro, a gente consegue melhorar também essa parte circulatória, promovendo o clareamento dessas olheiras, né? No pós-procedimentos agressivos, como eu já citei anteriormente, eu sou apaixonada por trabalhar com microagulhamento e o uso da luz em conjunto, que eu acho que os resultados não dá nem para comparar quando eu faço microagulhamento sem luz e quando a gente faz o microagulhamento usando a fotobiomodulação. Então, os resultados são bem diferentes. E também, atualmente, né, a gente pode utilizar isso em sensibilidades. Por que eu falo atualmente? Porque eu tenho visto muito pessoas com sensibilidades, dermatites, psoríase, né? Eu acho que o momento que a gente atravessa de pandemia, o uso da máscara, essas coisas têm trazido muitas sensibilidades para as peles. E, no caso, o laser vem fazendo um trabalho excelente no processo de recuperação dessa pele. Então, são muitos os direcionamentos que a gente pode dar para o tratamento facial. E no corporal? O que eu posso usar o Vênus no corporal? Então, gente, ó, drenagem linfática, celulite e gordura localizada. A celulite, gente, melhora muito na questão da própria circulação. Agora, na gordura localizada, a gente tem um aumento do nível de ATP celular. Isso favorece o processo que a gente chama da lipólise. E também no aumento da permeação de ativos que a gente vai utilizar com essa finalidade. O laser tem sido uma opção importante para trabalhar a estética íntima, utilizando os recursos, todas as luzes, tanto quando a gente fala de flacidez, quando a gente fala de mancha, quando a gente fala de foliculite, que é um problema hoje, por exemplo, para quem faz a remoção do pelo e muitas vezes fica, né? Às vezes até com pigmentação na pele ou com a coloração alterada da pele em função desse procedimento. Então, a luz, ela tem uma ação ali importante que pode ser trabalhada como um coadjuvante aos cosméticos e nos pós-procedimentos mais agressivos, como é o caso de peelings químicos, por exemplo, que a gente pode fazer no corpo, e alguns procedimentos invasivos que deixa a pele ali com edema, eritema, do qual a gente pode trabalhar. E no capilar? No capilar, a gente tem as alopecias, que são a queda de cabelo, existem vários protocolos, vários tratamentos que trabalham em conjunto com os cosméticos e outras tecnologias que são favoráveis ao crescimento do cabelo. Então, o microagulhamento é uma delas, o vácuo é outra, do qual eu posso trabalhar com a luz azul no preparo desse couro cabeludo, posso trabalhar com a luz vermelha ali no estímulo da produção, né, do bulbo, estimulando esse bulbo capilar a produzir mais cabelo, né, associado ali com os fatores de crescimento. No caso, gente, para essas três situações, o equipamento Vênus, ele já traz com ele os protocolos pré-programados. São protocolos que já estão prontos no equipamento, que o profissional, quando não tem lá habilidade, quando ele está iniciando um trabalho, e ele fica na dúvida, qual a dose que eu vou colocar, qual dose que eu vou pôr quando eu mudar o protocolo. Então, não há necessidade de ter essa preocupação, porque já existe o protocolo pré-programado e já com as doses sugeridas, tá? E isso auxilia muito o processo. E também no Vênus, a gente consegue colocar protocolos que a gente gosta. Sabe aquele protocolo que você criou e que você usa muito na clínica, ou repete ele várias vezes? Então, ali tem como deixar gravado, né? Esse protocolo personalizado. E existe uma sugestão também de outros protocolos que não estão no modo programado, para que vocês tenham a opção de trabalhar e ter um aproveitamento melhor de todas as luzes ao mesmo tempo, né? Então, existem uma variedade de protocolos, uma infinidade de aplicações que a gente pode fazer com a luz, né? E essa versão do Vênus que vocês estão vendo aqui, ela já vem com todas
etapa já programada, já disponibiliza isso para vocês, assim como esse caderno que eu pedi para vocês baixarem, que ele é um caderno de protocolos, que tem vários protocolos diferentes, que vai te direcionar com relação às doses, né, e a forma de trabalho. Agora, uma dúvida que muita gente tem com relação ao Vênus, à luz, ao tratamento com a fotobiomodulação, é como que eu vou combinar com outras terapias. Mas, gente, ó, já existem produtos que são desenvolvidos com as terapias combinadas no próprio equipamento, né? Então, a gente sabe que aquilo pode ser utilizado, né? Então, vocês podem fazer um trabalho de ultrassom e utilizar luz tanto LED quanto laser, a radiofrequência, as correntes elétricas, né? São alternadas, corrente russa, né? Corrente high force, as correntes que a gente utiliza para a melhora da musculatura, né? A gente pode combinar isso com a fototerapia para melhora tanto da musculatura, no caso das correntes, como a gente pode trabalhar ali a performance da pele em conjunto para poder ter um resultado mais efetivo. A gente pode combinar a luz com os peelings. Existem os peelings químicos, né, que são os ácidos que a gente utiliza na pele. A gente tanto pode usar a luz para preparar a pele para usar o ácido, como a gente pode usar a luz no pós, né, para um efeito de controle ali do processo inflamatório que muitos peelings causam. Existem os tratamentos, por exemplo, das técnicas minimamente invasivas, como é o caso do skin booster, como é o caso dos preenchedores. Para esse tipo de tratamento, a gente também pode usar a luz tanto no preparo da pele como no pós-procedimento, né? Dependendo de cada substância que está sendo trabalhada. No microagulhamento, no eletrocautério, no jato de plasma. Então, todos a gente pode usar a luz como coadjuvante. Inclusive, gente, a limpeza de pele, né, que eu falo que é um grande diferencial para as clínicas de estética, principalmente, né, que é onde a gente faz a limpeza de pele fotobiomodulada, né. É até um apelo comercial interessante, importante, que a gente pode utilizar quando a gente tem a luz de laser e LED disponível para trabalhar, né. Então é isso, e para que tudo isso, gente, funcione e se torne um tratamento efetivo, um tratamento de qualidade, para que vocês tenham resultados excelentes, tudo depende, né, do diagnóstico, né? Então, serve para tudo isso que eu falei? Sim, serve, mas é necessário que o profissional faça uma avaliação, né, do seu paciente, do seu cliente, tire dele ali uma ficha de avaliação detalhada, aonde você vai entender se ele usa algum medicamento ou não, se existe alguma situação que possa comprometer o resultado do tratamento durante o home care dele, precisa entender como que é a alimentação desse paciente, né? Que eu falo que milagres, eles realmente não existem, é um conjunto de coisas que fazem com que a coisa funcione de uma forma correta, né? Tem clientes, pessoas que exigem do tratamento algo que o tratamento não pode dar, porque, na verdade, o organismo dela não consegue responder. Então, esse é um fato importante para você, profissional, avaliar quando vai usar uma terapia, seja de luz, ou seja, qualquer uma outra terapia que você vai utilizar, você tem que saber se aquele organismo está preparado para responder ao estímulo que você vai fazer. Então, é importante a avaliação para que você tenha o efeito que você está esperando, né? Às vezes a gente acontece muito na estética assim, né? Muita gente fala, professora, eu estou fazendo tal tratamento, eu não estou conseguindo ver um resultado efetivo, mas a gente não consegue ver esse resultado às vezes, porque a gente não conseguiu entender que talvez ela tome um medicamento que possa estar travando o organismo dela, às vezes ela está num processo emocional complicado que está travando o organismo dela. Então, são vários fatores que o profissional tem que colocar e isso depende da avaliação. Então, a avaliação, ela é o primeiro passo para você colocar a indicação dessas luzes ou do tratamento efetivo, né? E diagnóstico, como eu chego ao diagnóstico? Com um auxiliar, né? Com luzes, né? A gente tem hoje a luz de UD, existe um equipamento chamado Evinci, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, que ele trabalha observando detalhes da pele que a gente não consegue ver a olho nu normalmente, né? Então, a gente precisa ter ali um auxiliar para a gente ver onde a pele é mais oleosa, aonde eu tenho um comprometimento vascular maior, aonde essa pele está desidratada, e aí a gente consegue ter uma avaliação melhor utilizando esses recursos que são importantes,
tá? Então, isso facilita. E, lógico, não adianta aplicar luz na pele se eu não fiz o preparo dessa pele, né? Então, a asepsia, a esfoliação da pele é sempre o primeiro passo para a gente avançar no tratamento. Tem pele, gente, que precisa fazer uma limpeza de pele. Tem peles que são tão oleosas, os poros da pele estão obstruídos, né? A gente vê os ósseos cheios de sebo. Então, é ideal fazer uma limpeza de pele primeiro, preparar bem essa pele, deixar essa pele oxigenada para poder receber a terapia com a luz, tá? Às vezes, a gente pode até fazer um peelingzinho antes, né? Para dar ali uma afinada nessa pele e a gente ter um efeito mais positivo da luz. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento do Vênus, né? Ele é um equipamento dinâmico, ele é um equipamento que a gente consegue manusear tranquilamente. Então, o primeiro passo aí, ele já vem de fábrica com uma senha, né? Aí a gente tem aqui as várias terapias, né? SOLED, aqui no caso, ó, a gente tem o azul e a gente tem o âmbar, né? Que a gente pode estar colocando. Conforme eu aumento o tempo, gente, ele já dá para mim aqui, ó, a quantidade de energia que eu estou colocando na pele, considerando aqui, ó, que eu estou utilizando 3 pontos de LED, ó, então ele já me dá 450 nanômetros aqui, né? E assim funciona, por exemplo, com as outras luzes. Aí definiu os parâmetros, a gente liga aqui no equipamento e aqui na ponteira do equipamento a gente liga a luz, tá? E a gente faz o controle da luz pelo tempo necessário, né? Então, essa é uma forma de utilização, e desse mesmo jeito que vocês viram que funciona aí a luz azul, assim também funciona a luz âmbar, no caso, né? Que também é uma luz que vai trabalhar isso. Se eu quero retornar, então, aí eu paro com o tratamento, e aí nessa setinha eu volto. Aqui a luz âmbar, né, a gente aplica, aí eu tenho duas formas de trabalhar com a luz âmbar, tanto a forma contínua como a forma pulsada da luz âmbar. Definição aqui eu vou fazer do tempo, né, aqui quando eu defino o tempo, ele já me dá a quantidade de joules, conforme vocês estão vendo. Aí aqui na manopla, ela tem um botãozinho de start, que a gente aplica, aperta esse botãozinho e aí tem a emissão da luz, né? Então, tanto eu posso trabalhar com a luz azul, quanto eu posso trabalhar com a luz âmbar, e eu posso trabalhar com o laser, né, também. Aqui só mostrando para vocês como que funciona esse modo pulsado, né, que a gente pode ter aqui. É uma forma que ele vai emitir, na verdade, aqui, ó, 5 pulsos diferentes, tá? Isso está bem especificado no manual, né? Na hora que vocês adquirem o equipamento, tem o manual do equipamento lá, vocês vão ver que tem essa informação. Conforme passa o minuto, o que que acontece? Ele muda para pulso 1, então ele começa a ligar e desligar a luz, então ele emite e tira. Isso faz com que ocorra ali uma ativação, né, um estímulo do meio celular na captação dessa luz, não há uma acomodação dessa luz, já que essa luz, gente, é uma luz muito utilizada no rejuvenescimento facial. Então, esse estímulo, ele é importante para a célula captar esse nível de energia de formas diferentes. E assim vai sucessivamente, né? Ele vai aumentando a velocidade dos pulsos, conforme vocês estão vendo, até o pulso 4. Então, são 1 minuto no contínuo, e o restante dos 4 minutos, ele vai fazendo, pulsando essa luz, que eu posso trabalhar tanto no modo varredura, utilizando uma determinada faixa de pele, são 5 minutos esse ciclo, gente. Eu posso trabalhar hemiface 5 minutos e hemiface outros 5 minutos, né? Então, existe essa possibilidade de trabalho que vocês podem se direcionar através do protocolo, né? E aí, para retornar, sempre a gente tem esse botãozinho de retorno. Aqui vocês têm a opção de trabalhar só com o laser, né? E aí o laser eu tenho vermelho e tenho o infravermelho. Funciona também da mesma forma, gente, ó. Definiu aqui o tempo, ele dá a quantidade de joules, eu venho na manopla e
aciono a Start na manopla, tá? De acordo com o tempo que foi estipulado. Retornando. O infravermelho. Vocês viram que a luz vermelha, gente, apareceu bem forte, né? O vermelho. Observe que aqui nos nanômetros, a gente já não vê, né? A quantidade da luz, ó. Eu pedi para a profissional entrar na frente, só para vocês verem que sai aqui, ó, uma luz bem pequenininha para identificar que o aparelho está emitindo a luz, tá? Mas o infravermelho não é uma luz que os nossos olhos podem ver. Então, LED, laser, e aqui, ó, eu consigo trabalhar na forma conjunta com as duas luzes, conforme eu expliquei para vocês, né? A gente vai emitir simultaneamente a luz vermelha, né, com o LED azul. Então, vocês olhem aqui na manopla que está saindo, ó, azul, vermelho, azul, vermelho, azul. Então, eu tenho 3 pontos de LED azul e 2 de vermelho ligados simultaneamente. A mesma coisa eu consigo fazer com a luz infravermelho, né, e a luz âmbar, tá? Então, a gente consegue emitir na manopla a emissão simultânea das duas luzes ao mesmo tempo, tá? Então, aqui a gente não consegue ver o infra, igual a gente consegue ver o azul, mas aí a gente tem a emissão ligada, né? E a Pessoal, uma outra facilidade legal que o Vênus tem é justamente a gente trabalhar com os protocolos já pré-programados, que são protocolos que estão no modo assistido. No protocolo pré-programado, existem diversos protocolos ali já prontos, né? Você vai escolher o protocolo que você quer dar andamento nele, né? Aí vamos escolher aqui o diácne, e aí aqui já tem aqui como você fazer o processo inicial, a higienização da pele, e na sequência ele já te dá a sequência de luzes, ó, azul, vermelho, infravermelho. Quando você segue, por exemplo, azul, quanto de azul eu vou usar? Então ele já está sugerindo aqui, ó, que são 30 segundos, você pode mais ou menos, e pode seguir o laser infravermelho, e assim sucessivamente, tá? Então, quando você define que você quer o modo assistido, então aí você já tem isso tudo de forma intuitiva, tá? E quando você volta, existe também uma programação interessante, que é justamente você colocar 3 tipos de protocolos diferentes, como eu falei anteriormente, para que você possa cadastrar esse protocolo da maneira que você mais utiliza na clínica com a sua sequência de luzes conforme o trabalho que você vem desenvolvendo. Então, é uma maneira interessante da gente trabalhar com as luzes. O Vênus oferece aí várias formas de trabalhar, é um equipamento bastante intuitivo e que, com certeza, agrega muito valor nos tratamentos estéticos. Eu agradeço vocês e um grande abraço e até a nossa próxima aula, pessoal.